Essa data FIFA que acabou de passar agora prejudicou demais o Palmeiras e beneficiou muito o Flamengo. Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, mas antes de mais nada eu queria já pedir para você, deixa o like, isso ajuda demais, se inscreva no canal também. E aqui no link, na descrição do vídeo, tem um link do nosso grupo de WhatsApp, entra lá também que tá bem legal. E chegando em 500 pessoas lá, nós vamos ter alguns sorteios de camisetas e tudo mais, entra lá que vocês vão saber das novidades, vai ter bastante novidade bacana. Vamos lá! Bom, a questão é o seguinte, cara, a gente teve aqui uma data FIFA que acabou de acabar, né, agora em outubro, que o Brasil jogou contra o Japão e a Coreia do Sul, e o porém não foi isso, cara. Porém teve alguns poréns aí muito importantes nessa história. Primeiro, o Palmeiras teve 2 jogos nessa data FIFA, porque o segundo jogo agora contra o Bragantino, na quarta-feira, ele não foi no meio da data FIFA, mas ele prejudicou o Palmeiras para esse jogo, a data FIFA prejudicou o Palmeiras para esse jogo específico. Então o Palmeiras teve 2 jogos prejudicados, absurdamente no meio da data FIFA, que foi o Juventude, e eu sei que o Palmeiras aceitou o calendário, enfim, o Palmeiras aceitou o calendário, eu não, não é que eu não aceitei o calendário, não é isso, eu não tenho que aceitar ou não, mas digo assim, eu acho que esse calendário prejudicou o Palmeiras, ponto. O Palmeiras aceitou por outras questões, tinha que aceitar, não tinha que aceitar, aí é outra discussão, que eu não sei nem dizer agora, mas a questão é, por que isso? Foram 5 jogadores convocados do Palmeiras, e não foram 5 jogadores quaisquer. Foi Flaco Lopes, Aníbal Moreno, M. Martins, Facundo Torre e Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, inclusive, que nem conseguiu estar no banco no jogo contra o Bragantino, porque ele jogou na Coreia do Sul, né, em Seul, na terça-feira. Então, até chegar lá, ia ser impossível ele jogar contra o Bragantino. Ainda o M. Martins, o Flaco Lopes e o Aníbal Moreno ainda chegaram a entrar no segundo tempo e tudo mais, mas ainda assim, a gente só pôde contar com eles no segundo tempo. O que acontece é que o Palmeiras fez muito bem o trabalho de casa. O Palmeiras ganhou muito bem do Juventude, ganhou muito bem do Bragantino. Ganhou melhor ainda do Bragantino, um time mais difícil que o Juventude. Então, meio que, entre aspas, tá, com muitas aspas, não fez falta esses caras. Mas a gente poderia estar discutindo aqui uma outra situação. A gente poderia estar discutindo um empate contra o Bragantino, a gente poderia estar discutindo uma derrota contra o Bragantino. Poderia, a gente, né, enfim. Outro porém também que eu não tô vendo muita galera falar, pelo contrário, eu vi um argumento do Mauro César Pereira que eu achei ridículo, absurdo, pífio, né, como ele mesmo diria, que ele tava falando o seguinte, o Palmeiras ele foi beneficiado porque ele jogou durante a etapa, o Flamengo não jogou. Cara, o tempo inteiro, o próprio Mauro César Pereira, próprios jornalistas, treinadores e tudo mais falam que o grande problema do futebol brasileiro é jogar demais. O time tem uma semana. O Flamengo. Desculpa, até é importante falar. O Palmeiras teve 5 convocados contra nenhum do Flamengo. O Flamengo se mexeu nos bastidores. Também tem que falar: o campeonato tá manchado pro Palmeiras. O Palmeiras, a Crefisa, o Pix da Leila. O Flamengo não teve nenhum jogador convocado porque se movimentou para isso. Teve a data FIFA inteira para descansar e treinar. Tanto que ganhou de 3-0 um clássico contra o Botafogo. Certo? E vai para o jogo contra o Palmeiras, um jogo muito importante, não vou falar decisivo, mas muito importante no domingo, Palmeiras e Flamengo no Maracanã, o Flamengo vai completamente descansado, só tendo jogado apenas contra o Botafogo. Já os jogadores do Palmeiras, os reservas jogaram contra o Juventude e contra o Bragantino, os titulares fizeram viagens longas, como por exemplo, o Gustavo Gomes que foi pro outro lado do planeta. Entendeu? Então, quer dizer, se a gente discute... Eu já vi o Mauro César Pereira falar... não, porque o Flamengo jogou na Argentina, estava desgastado, que não sei o quê. Aí agora o Palmeiras teve vantagem porque jogou e o Flamengo teve vantagem porque descansou, teve desvantagem porque descansou. Isso é patético, tá? Mauro César Pereira, inclusive, é um clubista de mão cheia, cada vez se afundando mais no clubismo dele. Na verdade é isso, ninguém está discutindo mais. O Palmeiras foi muito prejudicado. E mais do que o Palmeiras ter sido prejudicado, porque o Corinthians teve convocado, São Paulo teve convocado, Vasco teve convocado, até o Santos teve convocado. Mas mais do que isso, o Cruzeiro foi prejudicado também. Por exemplo, eu estava vendo uma fala, até do Juca Kfouri, que eu sei que muita gente não gosta e tudo mais, mas ele teve uma fala que é verdade. Será que o Hugo Souza não pegaria a primeira bola do gol do Corinthians? O Corinthians tomou um primeiro gol lá que o goleiro, não digo que foi um frango, mas que poderia ser defensável de repente. Será que o Hugo Souza Pereira, ou seja, até o Corinthians foi prejudicado por conta da data FIFA, né? Mas, enfim, isso acho que a gente não pode esquecer, não pode deixar de falar, porque fica parecendo que o Palmeiras está sendo beneficiado, quando na verdade o Flamengo está tendo um benefício absurdo, que não é apenas um pênalti marcado ou não, um erro de arbitragem para lá e para cá. É algo que pode fazer muita diferença nessa reta final. Não estamos falando só de uma reta final de Brasileiro, estamos falando de uma semifinal de Libertadores. Quer dizer, o Palmeiras joga domingo contra o Flamengo no Maracanã, depois pega a LDU em Quito, na altitude.
para voltar a pegar o Cruzeiro em casa e depois a LDU de novo. Será que um descanso pro Palmeiras não teria sido bem-vindo na data FIFA? Um descanso e uma semana para treinar? Será que não teria sido bem-vindo? O Flamengo teve isso, o Palmeiras não teve. Então a gente precisa... se a gente no jogo do Maracanã lá vê um time morrendo no segundo tempo e o Flamengo voando, talvez seja muito por causa disso. Como eu sei que o Palmeiras tem uma ótima gestão de elenco, o Abel Ferreira é craque nisso, eu acredito que isso não vai acontecer. Mas corremos o risco. Infelizmente, a verdade é essa. Enfim, fora isso que a gente tem pra falar também é o seguinte, né? Foi muito ridículo uma cena do Depay rindo no banco de reservas, enquanto tava 1-0 pro Santos, quando a gente tava perdendo, né? Um clássico. E o Depay rindo lá. E outra coisa bem curiosa é que assim, o Depay jogou na segunda-feira, né? Se eu não me engano foi na segunda-feira. Atuou ali alguns minutos pela Holanda. Acho que jogou um tempo e pouco ali pela Holanda. E não pôde jogar o jogo todo, nem jogou, acho que coisa de 20 minutos contra o Santos. Já o Flaco jogou na terça-feira, pegou um avião e ali em 24 horas ele já estava jogando novamente, né? Jogou, deu assistência pela Argentina e entrou no segundo tempo do Palmeiras e ainda fez gol. Quer dizer, olha o comprometimento do Flaco Lopes em comparação com o comprometimento do Depay, né? Então, agradecer demais o Flaco Lopes. Meu Deus do céu, não é só um jogador, não é só que ele tá voando, não. Um cara comprometido, um cara que não teve aquele efeito, né? Muitos jogadores, principalmente brasileiro, tem aquele efeito depois que volta da seleção, já volta uma draga, volta uma marra, volta uma nhaca. E não, o Flaco, pelo contrário, foi pra seleção, voltou melhor. É o que os caras brincou, foi o Flaco, voltou o Messi. Então, assim, cara... sensacional, Flaco Lopes, da hora falar. E pra finalizar o vídeo de hoje, não poderia ser diferente. Mais uma vez, agora, fora o John ter falado ontem contra o Bragantino, que quando vai jogar contra o Palmeiras, tem que jogar contra o Palmeiras, contra o Juiz, que foi uma fala assim, ridícula. Eu vi torcedores do Cruzeiro falando que teve erro de arbitragem contra o Cruzeiro no clássico contra o Atlético Mineiro pra favorecer o Palmeiras. Quer dizer, os caras falando que o Caio Jorge foi expulso porque foi um ridículo, porque fez um símbolo, um gesto ridículo lá de roubo, lá, não sei o quê. Foi expulso de uma forma infantil. A culpa é do Palmeiras, que o campeonato tá manchado pro Palmeiras. Quer dizer, essa narrativa serve uma cortina de fumaça do caramba, né? É uma cortina de fumaça, quer dizer, aí eu vi que assim, teve um lance que era pra ser tiro de meta, foi escanteio e saiu o gol do Galo. O campeonato tá manchado, o campeonato já está encomendado. Cara, de verdade mesmo, vocês acharem que o juiz lá de Atlético Mineiro e Cruzeiro expulsou o Caio Jorge pra beneficiar o Palmeiras, a gente precisa começar a parar, se tratar essa inveja de vocês que tá bem complicado, tá bem ridícula, inclusive, né? Enfim, mas aí, Cruzeiro, eu não digo ainda que ainda tá fora da briga, mas... né, a gente não pode bobear, né? A gente tem um jogo esses 4 próximos jogos aí vai ser muito importante. Essas 2 próximas semanas agora vão ser muito importantes, né? Daqui a 2 semanas nós vamos estar aqui discutindo coisas, sabendo se o Palmeiras está ou não na final da Libertadores, contra quem, também que vai ser importante, e sabendo o que aconteceu em 2 jogos completamente decisivos. Então, nesses 4 próximos jogos, eu diria que assim, né, torcedor? Se a gente ganha esses 4 próximos jogos, se esse futebol espetacular que tá acontecendo com o Palmeiras se repete nos próximos 4 jogos, a gente ganha os 4 próximos jogos, aí vai ser difícil a gente segurar a euforia, porque aí a gente vai estar com uma mão na taça no Campeonato Brasileiro, vamos estar com uma moral estupenda para a final da Libertadores, enfim. Temos 4 jogos para voltar aqui daqui a 4 jogos e tá, não digo comemorando, porque ainda não vai estar nada decidido, mas vamos estar numa felicidade assim, mais do que a gente já tá, né? Porque eu acho que hoje podemos falar que a gente tá muito feliz. Palmeiras tá arrancando sorriso e estamos rindo à toa. Palmeirense tá rindo à toa no dia de hoje. E você, torcedor, tá rindo à toa?